Olá pessoal, aqui é Álvaro Hernandes e este é o canal Seja Mais Rico. No raio-x dos investimentos vamos analisar os FIIs, fundos imobiliários. Sempre lembrando, não se trata de recomendação de investimentos, é preciso autonomia para tomar suas próprias decisões. Você sabia que os fundos imobiliários são tratados como o melhor e o pior dos investimentos por alguns personagens do mercado financeiro? Aqui entramos na área da renda variável. Vamos falar das opiniões de grandes personagens do mercado global financeiro. Primeiro, a controversa declaração do maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, Luiz Barsi Filho. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, Barsi afirmou que o fundo imobiliário é um conto do vigário e orientou que o investidor se mantenha distante dos fundos. Assim como fundos em geral, a previdência privada é outro conto do vigário. Fuja dos fundos. Você enriquece os donos de fundo. Eles te cobram taxas de administração, taxa de êxito, taxa de performance e não conheço ninguém que ganhou dinheiro com fundo além do banqueiro. Realmente Barsi coloca pontos importantes. Barsi, com fortuna de 2 bilhões de reais, e sua família hoje vivem de pregar uma fórmula criada por ele, ações que garantem o futuro, o qual o tema é investir em empresas que pagam dividendos de acordo com regras que ele usou e alcançou sua riqueza a longo prazo. Quando digo isso, porque eles vendem um curso, uma mentoria, agindo como uma casa de análise, fazendo o investidor cair na mesma lorota que ele fala dos banqueiros e administradores de fundos, ganhando dinheiro iludindo as pessoas com assinaturas, relatórios e recomendações mensais, criando uma teia de fanáticos propagarem o seu próprio ponto do vigário. Sobre não ver ninguém rico, ele está sendo sarcástico, pois existem sim. Em qualquer investimento pode-se conseguir, até na famigerada poupança. Tem vídeo no canal sobre isso. Vou deixar o link na descrição. É possível ficar milionário investindo na poupança. E também vou deixar o link da entrevista do Barsi na descrição. O segundo investidor é Warren Buffett. Em sua carta anual aos acionistas Berkshire Hathaway, divulgada em março de 2014, ele deixou claro o investimento que indica para o administrador do dinheiro de sua esposa, 90% dos recursos em um fundo de índice que segue o S&P 500, com custos muito baixos, e 10% em títulos do governo dos Estados Unidos de curto prazo. Aqui ele não fala de FIIs, logicamente. Esta recomendação é para os residentes americanos, porém temos a sabedoria de uma pessoa que não está aqui para enganar ninguém. Ele não recomenda o seu fundo Berkshire Hathaway, que é gerido por suas estratégias que conseguiram 20% de valorização anual por toda a sua vida. Buffett entende que o investidor não profissional deve manter os pés no chão. É preciso apenas investir em ETFs que replicam o índice de mercado e tenham taxas baixas. Vou deixar o link da reportagem na descrição. Vamos conhecer Paul Samuelson, que em um famoso ensaio, Challenge to Judgment, Desafio ao Julgamento, de 1974, argumentou que a maioria dos investidores profissionais deveria largar a atividade e fazer algo mais útil, como instalar encanamentos. Ele analisou dados financeiros e descobriu, para embaraço da indústria dos serviços financeiros, que muitos investidores profissionais a longo prazo não triunfavam contra o mercado e que bons desempenhos não eram duradouros, sem falar no papel da sorte e na dificuldade de distingui-la de habilidade. Sua tese era de que alguém deveria criar um fundo indexador para que leigos investissem diretamente no mercado financeiro, sem pagar fortunas em comissões para gestores tentarem bancar os espertos e falharem. Nesta época não havia os fundos de índices. Paul Samuelson ganhou o Nobel de Economia em 1970. Agora conheceremos o criador do índice Dow Jones. Os fundos indexados hoje são corriqueiros, mas não existiam antes de 1976. Isso porque você precisava de um índice para ter um fundo indexado. Então, em 1884, um jornalista de finanças chamado Charles Dow
teve a brilhante ideia de compilar as cotações das ações de 12 empresas famosas e tirar sua média, para depois divulgar se o resultado estava subindo ou descendo. Então, em 1976, John Bogle criou o primeiro fundo indexado do mundo. Eu trouxe toda essa história para que compreendam que estes homens citados fizeram história e entendam que não são perfeitos, sendo necessário filtrar algumas coisas para analisar e ponderarmos com a nossa análise dos fundos imobiliários. Parce está certo em dizer que tem muitas taxas e quem ganha sempre são os administradores. Estando ciente disto, é melhor buscar um fundo de fundos com a menor taxa de administração possível e que replicam índices passivos. Eu oriento a buscar FIIs com taxas abaixo de 0,70%. O nosso mercado de fundos imobiliários ainda está engatinhando. No exterior, as taxas de fundos passivos ficam abaixo de 0,10%. Eu sei que ao escolher um fundo de fundos, você terá as taxas duplicadas, porém você deve entender que o objetivo deste investimento é não se preocupar em saber qual o melhor FII do momento, podendo dividir sua estratégia em FIIs de tijolos e de papéis. O nosso objetivo é apenas acumular patrimônio e receber dividendos que serão reaplicados para gerar um grande capital gerador de renda futura. Sobre se tornar milionário, é só fazer o que todos os grandes investidores fizeram: investir todos os meses de 20% a 50% do seu salário por mais de 30 anos. Segurança. Os FIIs são totalmente seguros do ponto de vista regulatório. É um mercado totalmente regulamentado e que tem aval da Comissão de Valores Imobiliários, CVM. Além disso, há um acompanhamento desses ativos por parte da Bolsa de Valores Brasileiras, B3. Prazos. Se optar por investir em FIIs de índices, não há prazos de vencimento, mas ao se investir em ativos individualmente, deve ser observado, pois alguns têm tempo de vida útil, acarretando em prejuízo para o investidor o seu desconhecimento. Quando um FII está para ser encerrado, o seu patrimônio é liquidado e distribuído proporcionalmente entre os cotistas, de modo que o seu valor patrimonial vai a zero e, consequentemente, o valor das cotas também. Remuneração. Por lei, os FIIs devem distribuir pelo menos 95% do lucro entre seus cotistas em determinado período. Em geral, os fundos imobiliários pagam próximo ao valor da taxa Selic em dividendos mensais, que são isentos de imposto de renda. Por esse motivo, é um dos produtos mais vantajosos para quem quer viver de renda e alcançar a independência financeira. Dos 106 fundos imobiliários que compõem o IFIX, Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários, 35 entregaram rentabilidade acima da taxa Selic nos últimos 12 meses, atualmente em 13,75% ao ano. Impostos. Os rendimentos de FIIs são isentos de tributação, mas o lucro obtido com a venda de cotas não. Os lucros obtidos pela pessoa física com a venda de cotas de FIIs estão sujeitos à tributação de 20%. O imposto deve ser recolhido pelo contribuinte via DARF até o último dia útil do mês seguinte à realização do lucro. Objetivos. Os fundos de investimento imobiliário são compostos por grupos de investidores que possuem o objetivo de aplicar recursos em diversos tipos de investimentos imobiliários, seja no desenvolvimento de empreendimentos, em imóveis já prontos, como edifícios comerciais, shopping centers e hospitais, fundos de tijolo, ou até mesmo em títulos de dívida imobiliários, os fundos de papel. O FII investe normalmente em grandes imóveis, o que leva à diversificação de inquilinos e minimiza o risco de fortes oscilações na distribuição de rendimentos. Para o investidor pessoa física, o objetivo é acumular patrimônio, rentabilizar acima da inflação e obter uma renda passiva no futuro. Ciclos de mercado. Quando a taxa de juros está em tendência de alta, geralmente as cotas dos fundos imobiliários caem.
E quando a taxa de juros está em tendência de baixa, geralmente as cotas dos fundos imobiliários sobem. A correlação entre os juros e o IFIX oferece um maior risco aos investidores de curto prazo. Neste momento, a taxa Selic está estabilizada em 13,75%. E os investidores que estavam em fuga para a renda fixa começam a ver oportunidades no mercado de FIIs, fazendo sua cotação subir. Lembrando que isso dos ciclos de mercado só importa se você for um investidor profissional focado no curto prazo. Ao escolher investimentos passivos, ou seja, seguir investindo de acordo com uma carteira passiva para longo prazo, sempre investirá em ativos que estão em baixa de acordo com o mercado e que se valorizam quando houver inversão dos fatores de juros. Vou mostrar dois exemplos de fundos. O exemplo de FII de tijolo baseado em índice é o ITIT 11. Sua taxa de administração é de 0,30%, seu dividend yield está em 0,73% mensal e sua taxa de performance não há taxa. Exemplo de FII de papel baseado em índice é o KISO 11. Sua taxa de administração de 0,65%, seu dividend yield mensal está em 0,84%. Em relação à taxa de performance, não há. A proporção ideal de investimento seria 70% em FIIs de tijolos e 30% em papel, devido aos fundos de tijolos reajustarem pela inflação. Já os fundos de papéis pagam o patrimônio e os rendimentos juntos. Se tem dúvidas, é preciso fazer um curso de educação financeira. Eu deixei na descrição um curso completo premium, que ensina do básico ao avançado, e não cobro nada por ele, apenas que se inscreva no canal. Se gostou, curta, compartilhe, ative o sininho e deixe comentários. Como esse é um canal pequeno, é mais fácil eu te responder. E seja mais rico. Clique.